Bom, galera, nós vimos lá o trovadorismo, humanismo, literatura portuguesa, agora classicismo. Vamos estudar Camões, Sá de Miranda, essa escola literária aí que ocorreu em Portugal e depois nós vamos entrar na literatura totalmente aqui do Brasil, uma literatura feita no Brasil, quinhentismo, tá? Então vamos lá com classicismo. Bom, hoje nós vamos ver uma parte mais da literatura portuguesa. Nós vamos trabalhar o classicismo. Tá? Continuando nossos estudos da literatura de Portugal, antes de nós chegarmos ao quinhentismo aqui no Brasil, estava acontecendo lá em Portugal o classicismo. O classicismo é uma escola que tem a sua doutrina estética que vai dar ênfase à ordem, ao equilíbrio e à simplicidade. Os antigos gregos, né, foram os primeiros grandes clássicos. Posteriormente, os romanos, os franceses, os ingleses, e outros povos produziram esse movimento clássico. Então, Portugal não deixou de também exercer essa, vamos dizer, essa escola. Cada grupo desenvolveu suas próprias características particulares, mas todos refletiam ideias comuns sobre a arte, o homem e o mundo. Então, lá em Portugal, as principais obras e espécies literárias que a gente vai trabalhar, vai ver aqui, seria o quê? Uma poesia lírica, né, com Camões, Luís de Camões e Sá de Miranda, que são os grandes artistas dessa escola portuguesa. Na poesia épica, nós vamos ter o Luís de Camões também, com os Lusíadas. Nós vamos dar uma olhada nessas características dos Lusíadas e como é que foi formatado esse texto. Na prosa, nós temos uma novela sentimental com Bernardinho Ribeiro, A Menina é Moça. A Menina e Moça. Na prosa, nós vamos ter uma novela de cavalaria, né, com Francisco de Moraes, Palmieri da Inglaterra. Na crônica histórica, nós vamos ter João de Barros. Na literatura de viagem, né, nós vamos ter Fernando de Mendes Pinto, Peregrinação. E no teatro, Antônio Ferreira com a Tragédia Castro. Mas aqui nós vamos nos deter essa aula realmente do classicismo que nos interessa, que seria Camões e Sá de Miranda. Então, o Renascimento do século XVI, né, trouxe alguns contextos históricos que nós vamos estudar um pouquinho agora. O marco inicial do classicismo português, ele se deu em 1527, quando Sá de Miranda ele retornou de uma viagem que ele fez à Itália. E de lá ele trouxe essas ideias de renovação literária e as novas formas de composição poética, como o soneto. O soneto ele começou a ser muito utilizado a partir dessa época, tá? O período dele, o caso do classicismo, vai se encerrar em 1580, com a morte de Luís Vaz de Camões, tá? E principalmente o domínio espanhol sobre Portugal. Algumas características literárias do classicismo é o seguinte: os escritores classicistas eles retomaram a ideia de que a arte deve fundamentar-se na razão, que controla a expressão das emoções. Por isso, eles buscavam um equilíbrio entre os sentimentos, né, e a razão, procurando assim alcançar uma representação universal da realidade, desprezando o que fosse puramente ocasional ou particular. Então, os principais autores vão ser quem? O Francisco de Sá de Miranda, que ele nasceu em 1481 e morreu em 1558. Ele é poeta, filósofo, escreveu poemas na medida nova e na medida velha. Medida nova, que a gente fala, são versos decassílabos, tá? O soneto com os versos decassílabos. E na medida velha, são versos e redondilha maior, com 7 versos, tá? E ele escreveu ainda a tragédia Cleópatra e as comédias Os Estrangeiros e Villalpandos. Então, aqui eu tenho um trecho da poesia do Sá de Miranda. Em tormentos cruéis tal sofrimento, é tão continuador que nunca aliva. Chamar a morte sempre e que ela altiva, e ria de meus rogos no tormento. E assim ele continua fazendo essa poesia dele. Aqui nós temos um soneto, 2 quartetos, tá? E 2 tercetos. Nós vamos ter uma rima ABBA, ABBA,
CDC, tá? Aqui eu tenho DCD, tá? Antônio Ferreira também foi um outro escritor de nome na época, nasceu em 1528 até 1569, a data da sua morte. Ele foi discípulo de Sá de Miranda. Ele escreveu poemas lusitanos, Castro, Bristo e Cioso. De Antônio Ferreira temos a peça Tragédia de Dona Inês de Castro. Quem era Dona Inês de Castro? Ela era uma nobre galega, aia da rainha. Ela foi amada pelo futuro rei Pedro I de Portugal, de quem teve 4 filhos. Este romance começou a ser comentado e mal aceito na corte e pelo próprio povo. Então ela foi executada às ordens do rei deste povo ali de Portugal, Afonso IV. Então ela foi coroada após a sua morte, então ela ficou conhecida como a Rainha Morta. Agora nós vamos entrar numa das figuras mais importantes do classicismo, Luís Vaz de Camões. Ele nasceu em 1524, não se sabe, nós vamos ver que a sua história é meio conturbada. Eu coloquei aqui 1524, que é a ideia que a data que a maioria dos historiadores vamos dizer assim, trabalha, mas é uma incógnita a data de nascimento dele. Depois nós vamos ver isso. Então ele foi a maior figura literária portuguesa. O estudar dele, nós vamos ver que pela linguagem que ele utiliza, ele se formou. Ele parece que ele se formou, mas não tem nada concreto sobre isso, tá? Dizem que ele estudou em Lisboa ou Coimbra, tá? Luís Vaz de Camões nasceu em 1524, não se sabe. Ele, sem dúvida, a maior figura do período clássico. Ele morreu em 1580. Camões teve uma vida bastante conturbada. Ele combateu como soldado na África, onde perdeu o olho direito. Retornou então a Portugal e, após envolver-se numa disputa, ele foi preso, só conseguindo perdão ao concordar em ir para a Índia. Ao finalmente regressar a Portugal, ele publicou em 1572 Os Lusíadas, poema que celebrava os recentes feitos marítimos e guerreiros, tá? De Portugal. A obra dele fez tanto sucesso que o escritor recebeu do rei Dom Sebastião uma pensão anual, que mesmo assim não o livrou da extrema pobreza em que vivia. Camões morreu no dia 10 de junho de 1580. Uma bibliografia possível dele. A bibliografia de Luís Vaz de Camões levanta inúmeros problemas para seus estudiosos. Até o ano e o local de seu nascimento são impossíveis de indicar com certeza. Com base em documentos, registros das armadas, carta de perdão, carta de tensa e em memórias conservadas pelos primeiros biógrafos, podemos formar uma ideia geral do que foi a vida de Camões. Ele nasceu provavelmente em Lisboa no ano de 1524 ou 1525. Outras possibilidades, Coimbra, Alenquer e Santarém. Então a gente tem essa dúvida aí do nascimento dele. Ele é filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá. Acredite-se que pertencia à pequena nobreza. A vastíssima erudição documentada na sua obra levantou nos seus biógrafos a concluírem que ele terá frequentado estudos de nível superior em Coimbra, possivelmente. Ele conviveu com personagens importantes da corte, tendo se envolvido em amores e aventuras várias. Esteve preso várias vezes devido a desordens. Quando ele regressou a Portugal em 1567, depois de ter estado preso em Goa, no entanto, o capitão do navio que o levava deixou-o nas costas de Moçambique, onde ele ficou a viver da ajuda de amigos. O historiador Diogo de Couto, encontrando Camões em Moçambique, ajudou-o a embarcar para Lisboa. Então, em 1570, Camões está de novo em solo pátrio, trazendo consigo o manuscrito Os Lusíadas, que era sua grande obra. Em 1571, ele obteve licença da Inquisição para publicar a obra, o que aconteceu no ano seguinte, 1572. Meses antes, ele lera o poema a Dom Sebastião.
Em 28 de junho de 1572, um alvará do rei, Dom Sebastião, concedeu ao poeta uma tença anual no valor de 15 mil réis. Então ele ficou ganhando esse valor até a sua morte. Ele morreu no dia 10 de junho de 1580, que é o dia de Portugal. Então, Luís de Camões foi enterrado no convento de Santa Ana. Um amigo, Dom Gonçalo Coutinho, escreveu na lápide da sepultura que reservara para o poeta: aqui jaz Luís Vaz de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente e assim morreu. Então lá tem o túmulo de Camões, lá onde supostamente, né, estão os restos mortais dele. Aqui, uma curiosidade bem interessante. Quando a história e a lenda dão as mãos. Olha só, dizem que Camões terá encontrado em Macau uma gruta, onde se refugiou para escrever parte dos Lusíadas. Dizem que ele escreveu nessa gruta durante muito tempo. Dizem que quando regressou a Goa depois de ter estado em Macau, Camões naufragou e a nado conseguiu salvar o manuscrito dos Lusíadas. Essa história eu vou além ainda. Dizem que ele tinha esposa, né? E ele tinha que decidir se salvava a esposa ou a sua obra, os Lusíadas. Ele preferiu o quê? Esposa, ele casa de novo. Ele salvou a sua obra. Sobre o estado de penúria em que viveu os seus últimos dias, existe também a lenda das esmolas colhidas por Jau, um javanês, né, seu criado. Ele tinha ainda, estando pobre, ele tinha um criado que arrecadava, no caso, esmolas para eles sobreviverem. Isso são todas lendas, não se sabe se é verdade ou não. Aqui tem uma pintura, né, de autoria de Francisco Augusto de Metraz, onde traz, né, Camões escrevendo dentro dessa gruta. E aqui do lado a gruta de Camões em Macau. Então essa produção literária dele, Camões ele foi poeta lírico e épico. Camões, como poeta lírico, escreveu cerca de 300 sonetos de notável valor artístico, todos humanos, profundos e elegantes. Usou as medidas, a medida velha, né, a redondilha maior, temas de amor associado à paisagem bucólica, saudade, injustiça do mundo. Já na medida nova, o decassílabo, os sonetos, écolas, odes, elegias, o tema era o amor platônico, mudanças, transformações. A natureza e o homem estão sujeitos a mudanças. Então, essa poesia lírica de Camões, a sua lírica, a medida velha ou a medida nova, marcadas por traços maneiristas antecipadores do barroco. A obra lírica de Camões ela é constituída por poemas feitos em medida velha e medida nova. Medida velha, nunca podemos esquecer que ele obedece à poesia de tradição popular, as redondilhas de 5 ou 7 sílabas, menor ou maior, respectivamente. Tá? São composições com um tema. Medida nova são as formas poéticas ligadas à tradição clássica. São eles sonetos, composições poéticas de 14 versos, distribuídas em 2 quartetos e 2 tercetos, as écolas, poesia em forma de diálogo com tema pastoril, as elegias, composições que expressam tristeza, canções, composições curtas, oitavas, poemas com as estrofes de 8 versos, nós vamos ver isso aí na obra dele, as sextilhas, poemas com as estrofes de 6 versos. O poeta buscou analisar o sentimento amoroso racionalmente, mas como o amor é um sentimento vago, imensurável, Camões acabou por concluir pela ineficácia de sua análise. O sentir e o pensar são movimentos antagônicos. O sentir deseja e o pensar limita. É como o poeta não podia separar aquilo que se sentia daquilo que pensava. O resultado na prática textual só podia ser o acúmulo de contradições e paradoxos. Camões escreveu poemas que se tornaram eternos em nossa língua. Segue um dos mais conhecidos sonetos, no qual o autor faz uma tentativa de definir o amor. Temática: o tema do amor. Amor sensual, espiritual, amor platônico. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. Amor é fogo que arde sem se ver.
é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. A língua, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Tão contrário a si é o mesmo amor, estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria. Esse poema dele foi eternizado pela canção de Renato Russo, tá? Legião Urbana. É uma canção linda e Renato Russo era um grande admirador de Camões. Bom, Os Lusíadas. Os Lusíadas é a grande obra, tá? Camões cultivou, além dos métodos tradicionais, né, todos os gêneros poéticos renascentistas, destacando-se o soneto e a canção. Também escreveu teatro, os autos Anfitrião, Filodemo e El Rei Selouco. É possível considerar que Camões transformou em poesia parte da sua experiência de vida, como fazem cada um aproveitando de modo diferente essa experiência, muitos poetas. Mas essa consideração não deve transformar em autobiografia cada texto seu. Bom, quando Diogo do Canto encontra Camões em Moçambique, o poeta está a compor uma epopeia e a trabalhar numa obra que reúne poesia sobre o Tito Parnaso. Esta obra viria a ser-lhe roubada, tá? Foi, portanto, durante a vida nas Índias que Camões, né, escreveu os Lusíadas, essa epopeia portuguesa. Lá no século XVI, em Portugal, as viagens de descoberta de caminhos marítimos feitas pelos navegadores portugueses, em especial a de Vasco da Gama, permitiam comparar os feitos dos heróis nacionais com a bravura de outros heróis, lendários ou não, aqueles que eram cantados nas epopeias da antiguidade. Existia um sentimento nacional de orgulho. Era preciso fazer renascer a epopeia clássica para glorificar a realização dos portugueses. Então, os Lusíadas foram um produto desta vontade. Publicado em 1572, sobre a proteção do rei Dom Sebastião, o poema épico Os Lusíadas tem como assunto central a viagem de Vasco da Gama às Índias, tá? De 1497 a 1498. O navegador, mais que um herói individual, é o porta-voz e símbolo de toda a nacionalidade portuguesa, exaltando as conquistas ultramarinas, os novos reinos da Ásia, da África e América, impregnado tanto dos ideais expansionistas da monarquia lusitânia, como os ideais de expansão da fé católica. A epopeia que celebra um herói, o povo português. Apresenta o gênero épico, o momento renascimento, o assunto conquista dos mares, narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. A estrutura dele são 10 cantos, composto de 1.102 estrofes, a oitava rima, com 8.816 versos. Então, cada estrofe era composta por uma oitava. Então, aqui nós temos essa viagem de Vasco da Gama, desenhada no mapa, as suas ilustrações. Então, como é que vinha separada essa obra? Ela vinha com uma proposição, apresentação do assunto, uma invocação, né, às ninfas do Rio Tejo para ajudar, a dedicação a Dom Sebastião, o rei, a narração, a viagem de Vasco da Gama, a história de Portugal e a luta dos deuses do Olimpo. E o epílogo, a crítica à decadência do país e tom de desalento. Então aqui a presença do fato histórico, a viagem de Vasco da Gama, Dom Sebastião também, o rei, a presença também do fato histórico. Nós vamos ter os episódios notáveis, né?
o concílio dos deuses, Baco e Netuno, contrários aos portugueses, e Vênus e Marte, defensores dos portugueses. Eu vou ter também aqui o episódio lírico amoroso, que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. Crítica às navegações, tá? A expressão rigorosa do conservadorismo. Então, isso aí é retratado nessa obra. A mitologia clássica simboliza a superação do medo do mar tenebroso. Eles tinham que vencer esse medo do mar. E a ilha paradisíaca, surpresa de Vênus, máquina do mundo, senhores dos segredos do universo. Então, eles conquistaram o grande trunfo deles, ok? E aí nós vimos o classicismo em Portugal. Terminamos aqui o classicismo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Então nós vimos aí essa poesia linda e maravilhosa de Camões. Próxima aula, quinhentismo. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Beijo do gordo para vocês.